Doutor Ives, eu vou começar perguntando para o senhor o que o senhor está achando do STF nesse momento no Brasil. Porque alguns juízes mais jovens, muito jovens, reclamam muito do ativismo judicial. Eu queria saber a sua opinião. Veja, é interessante o seguinte, quando eu fiz a minha primeira sustentação oral na Suprema Corte, isso nos idos 62, 63, era até uma questão interessante, se discutia o problema do princípio da nulidade. Nessa primeira sustentação oral, 3 dos ministros que estão no Supremo não tinham nascido. Não é que não tinham nascido. O ministro Toffoli, o ministro Cássio e o ministro Alexandre. Por outro lado, eu convivi com os Supremos desde 1958. E conheci, tenho livros, Moreira Alves, por exemplo, eu tenho 31 livros escritos com Moreira Alves, que foram cadernos de pesquisas tributárias que nós todo ano publicávamos um livro de 400 a 500 páginas. E ele fazia sempre a palestra inaugural em simpósios nossos. Apesar de achar que há uma mudança da posição, eu tenho admiração pelo conhecimento jurídico dos 11 ministros. Eles são grandes juristas e o que eu menos conheço, que é o ministro Cássio, como eu sou professor emérito da Escola de Magistratura do tribunal de onde ele saiu e conheço os outros embargadores, eu posso dizer que ele deve ter o mesmo nível dos outros embargadores, que são muito bons. Mas acho que eles estão agindo com um ativismo judicial que não se justifica. A Constituição foi muito clara, muitos deles não participaram. Eu tenho a impressão que a quase totalidade dos 11 ministros não participaram do processo constituinte e eu estava permanentemente convidado pelos constituintes. Comentei a Constituição com o Celso Bastos em 12 mil volumes, em 12 mil páginas, em 15 volumes. O que nós discutíamos era o seguinte: nós não podemos ter um poder superior ao outro na Constituinte. Em contato permanente com o Bernardo Cabral, que foi o relator, era quase semanal os nossos contatos. Nós dizíamos o seguinte: nós tivemos até a Constituinte de 88 um poder dominante. O poder executivo era o poder que até por decreto-lei legislava. Resultado dos outros poderes eram poderes acólitos, vicários, secundários, acompanhavam o poder executivo. A ideia na Constituinte foi de que os poderes teriam que ser harmônicos e independentes. Quer dizer, o poder, pelo artigo 2º, teriam que ser harmônicos e independentes sem prevalência de nenhum. E deu mecanismos. Por exemplo, colocou para o Poder Judiciário, pelo artigo 103, parágrafo 2º, que mesmo nas ações diretas em inconstitucionalidade por omissão, não poderia fazer a lei em lugar do Congresso Nacional. Naquilo que a Constituição obrigava o Congresso a fazer, e eles não faziam, não podiam, não estavam fazendo. Eles tinham que declarar a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e pedir para o Congresso fazer, o que demonstra que não podiam legislar. Por outro lado, davam ao Poder Legislativo o direito de preservar a sua competência legislativa. De tal forma que no artigo 49, inciso 11, dizia o seguinte: cabe ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, zelar por sua competência normativa perante os outros dois poderes, perante o Poder Judiciário, perante o Poder Legislativo, Executivo, o que vale dizer, não poderia permitir que invadisse a sua competência. O que vale dizer, se o Poder Judiciário invadir a competência do Poder Legislativo, pelo 49, inciso 11, diz o Constituinte que ele poderia zelar. Agora, eu não posso zelar dizendo, a maneira de zelar é chegar para o poder que está invadindo e dizendo, o senhor concorda em retirar a sua invasão? Dizendo, não é possível. Se eu tenho que zelar, eu tenho que zelar com instrumentos próprios e não ficar subordinado ao poder invasor. Então, eu tenho a impressão que o mecanismo da Constituinte foi pôr os 3 poderes em igualdade de condições. O que houve no país até 2003. Depois, quando num único mês saíram 3 ministros, o Sidney Sanches e o Moreira Alves, e houve uma modificação na composição,
E aí começou-se, inclusive, a entender que havia muito processo, mesmo a emenda 45, que pretendeu dar uma compactação nos processos que chegavam à Suprema Corte. O que ocorreu é que eles passaram a invadir, a meu ver, competências do Legislativo e do Executivo. E isso, a meu ver, representa, de rigor, algo que o Constituinte não pensou, e com toda a admiração que eu tenho para os ministros do Supremo, com isso eu não concordo. Mas é a posição de um professor, eu não concordo com eles.